Boa noite, quem está nos assistindo. A gente está começando aqui mais um Geringonça. O Geringonça é um programa que a gente faz já há um bom tempo. O Geringonça é parte de uma das ações dos nossos coletivos, do CCDLL, que reúne um conjunto de coletivos que, desde o golpe, vem lutando aí pela democracia do nosso país, depois lutamos pela liberdade do presidente Lula, e agora, neste momento, estamos aí também construindo os comitês populares de luta, e o nosso programa Geringonça é parte dessas ações que o CCDLL faz nesse período histórico que nós vivemos, em particular, desde que iniciou a pandemia, a gente tem se encontrado aqui toda segunda-feira para conversar sobre temas que têm a ver com a nossa vida, com o nosso cotidiano, com o que está acontecendo na nossa sociedade brasileira, em um momento tão difícil que a gente vive, né, de tanto ódio, de tanta destruição do patrimônio público do nosso país, de tanta destruição das políticas públicas. E hoje o nosso programa vai tratar de um tema que todos nós conversamos todo dia, seja com o nosso vizinho, com a nossa vizinha, no nosso trabalho, nos lugares, no boteco, quando vai comprar o pão ou vai tomar uma cachaçinha, a gente trata desse assunto, que é por que a gasolina está tão cara, né? Que é o preço dos combustíveis que não param de crescer no nosso país. E para conversar sobre isso, nós convidamos aqui duas pessoas que vivem essa situação. Um é um petroleiro, o companheiro Dari Beck Filho, que é petroleiro do Rio Grande do Sul, foi da direção da FUP, foi da direção da Central Única dos Trabalhadores, foi presidente dos sindicatos petroleiros do Rio Grande do Sul, um petroleiro de longa data, depois daria até a falar quantos anos ele trabalha na Petrobras e entende muito bem desse tema aí dos combustíveis. O outro convidado nosso é o Sidney Bruno, é um caminhoneiro. Aí vocês vão dizer assim, mas um caminhoneiro? Sim, existe caminhoneiros de esquerda, existe caminhoneiros que questionam esse atual governo que existe no nosso país. O Sidney é um caminhoneiro empregado. Nós temos. Depois ele vai falar um pouquinho também como se organiza os caminhoneiros. Ele estava contando para nós que tem os caminhoneiros autônomos, tem os caminhoneiros empregados e tem os patrão dos caminhoneiros, né? Então, depois ele vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. E eu vou dividir aqui hoje o Geringonça com meu querido amigo Fernando, que nós dois aqui hoje vamos sabatinar esses dois aqui, né? Fernando, trazendo muito questionamento, porque a ideia, como você sabe, do nosso programa não é a gente fazer um programa de entrevista, mas a gente ir dialogando aqui com os nossos convidados sobre o tema pertinente aqui do nosso programa Geringonça. E aí eu te pergunto, Fernando, por que a gasolina está tão cara? Rosane, eu gostaria de ter essa explicação aqui. A gente vai ter a noite aqui para conversar um pouco sobre isso, né? Eu fico muito feliz de receber também aqui o Dari e o Cid, que são duas categorias essenciais, estratégicas, né, para a economia brasileira e para a vida do povo, né? Vamos tentar traduzir aqui essas questões, as nossas dúvidas, para ver se essa conversa hoje com o Dari e com o Sidney nos dá um pouco mais de elementos para a gente refletir sobre o momento que nós estamos vivendo, né? Então, eu até pensei aqui a gente começar com uma conversa bem prática, repetindo essa pergunta para o Dari, né? Dari, por que a gasolina e os combustíveis estão tão caros, né? E pedir para o Dari fazer na perspectiva dos trabalhadores aqui presentes, que somos todos nós aqui, e para quem está nos assistindo. Dari, que representa a categoria dos petroleiros,
tem uma vivência grande e pode nos ajudar a entender um pouco melhor como é que é essa composição, as questões políticas que estão por trás e a lógica econômica que está imperando hoje na formação do preço dos combustíveis. Então, vou passar a bola aí para você, Dari, para você ser o nosso professor hoje aqui, né? É quase uma aula que a gente vai ter aqui, e muito obrigado aí pela sua participação com a gente aqui. Bem, então, boa noite a todos e todas e todos. Boa noite, Rosane, Fernando, Sidney. Vamos tentar ajudar aqui, né, a entender um pouco essa... Acho que a resposta mais direta a essa pergunta, por que está tão caro, é porque a resposta é a seguinte: o governo federal decidiu que é para ser caro. É isso. Lá no governo Temer, houve uma decisão do governo de atrelar o preço interno dos combustíveis a tal da PPI, a Política de Preço de Importação. E isso faz com que dolarizou o preço interno dos combustíveis, mas a coisa é um pouquinho mais maldosa do que, cruel do que isso. Ela facilitou a importação. Como fez isso? Hoje nós pagamos o preço nas refinarias como se nós tivéssemos trazido diesel, gasolina, gás de cozinha do Golfo do México, por exemplo, ou de Rotterdam, que fica na Holanda, né? Nós pagamos um preço internacional do petróleo, mais o preço de trazer esse combustível para o país. Então, eu produzo o petróleo no litoral do Rio, no litoral do Espírito Santo, no litoral de São Paulo, eu refino ele em refinarias brasileiras, mas eu pago como se eu estivesse trazendo esses combustíveis de fora do país. Isso é uma opção do governo federal, ele que instituiu isso, e ele pode, a qualquer momento, se quiser, acabar com essa política. Por que ele não acaba com isso? Porque tem outros interesses, né? Os acionistas estadunidenses da Petrobras, privados, ganham muito com essa política. Os importadores de combustíveis ganham muito dinheiro, enriquecem com essa política. E todos eles são apoiadores desse governo que está aí. Então, assim, resposta rápida para começar. Sim, então, já que a gente fez essa pergunta para o Dari, na perspectiva dele, enquanto petroleiro, mas também a gente vai ouvir aqui um caminhoneiro que vive essa realidade, inclusive dessa diferença de preço entre estados. Porque num estado, ele vai lá com o seu caminhão, ele paga um valor de gasolina, de diesel, depois ele chega em outro estado, está outro valor. Então, Sidney, seja bem-vindo aqui conosco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O Sidney, como vocês podem ver, ele está dentro do espaço de trabalho dele, ele está dentro do caminhão, participando na estrada aqui do nosso Geringonça. Então, eu queria que você também falasse, Sidney, um pouquinho sobre isso. Como que você, como caminhoneiro, que está todo dia na estrada, tem enfrentado este problema tão cruel para nós, né? Porque no momento que o combustível aumenta, ele tem um impacto sobre a vida de todo mundo. Não tem impacto só sobre quem tem um carro, tem um caminhão ou tem um ônibus. Ele tem um impacto sobre toda a vida, a nossa vida, porque impacta no preço de alimento, impacta na comida que vai para a nossa mesa. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Sidney. Qual é o impacto do aumento dos preços dos combustíveis na tua vida real, no teu trabalho? Boa noite, Rosana. Boa noite, Fernando. Boa noite, Dari. Boa noite a todos que estão nos assistindo e muito obrigado pela oportunidade que estão nos dando da gente mostrar um pouquinho do cotidiano e do que a gente vive na estrada. E o que afeta o problema do preço do combustível hoje
do óleo diesel, principalmente na vida do brasileiro. Como o Dari já explicou, o preço equiparado com o mercado externo, hoje nós estamos pagando caro por esse desmando que começou na época do Michel Temer. E hoje, com as vendas dando de graça as refinarias para fora do país, o brasileiro está vivendo imensamente sufocado pelo preço do combustível. Mas o que significa hoje? Hoje, por exemplo, sexta-feira, o óleo diesel estava R$ 6,25, sábado ele foi para R$ 6,75 em muitos lugares. Se ele estava R$ 7,00 em algumas regiões, foi para R$ 7,50, pela possível falta do óleo diesel que nós vamos ter nos próximos dias, que vai faltar óleo diesel, não só no Brasil, como na Argentina já está faltando. Só que nós temos óleo diesel no país vizinho, chamado Venezuela, e falta um pouquinho de diálogo do atual presidente, que não sabe se comportar no país como o cargo que ele ocupa, é um usurpador do cargo público, e castiga toda a população brasileira. E o óleo diesel hoje não afeta só o caminhoneiro autônomo e não afeta as grandes empresas, afeta toda a população brasileira. Eu sou empregado no transporte, Rosane, então sou comissionado, temos outros assuntos para falar depois sobre isso, mas o que afeta o óleo diesel hoje para a população brasileira? Por exemplo, no autônomo, no transportador, o óleo diesel fica mais caro, fica caras as peças dos caminhões, a manutenção fica mais cara, os pneus ficam mais caros, só que não aumenta aquele salário do motorista, né? É muito complicada a situação. E comparando hoje, o caminhão não está sobrando 20% do frete bruto quando se carrega um caminhão até no seu destino final. Então hoje, quem está vivendo é quem está com o caminhãozinho pago, ou que a prestação é bem baixinha, porque senão não dá conta de manter um caminhão na estrada e manter o seu funcionário em cima. E o preço do óleo diesel alto afeta, gente, afeta na mesa do povo trabalhador, nos alimentos, no arroz, no feijão, no ovo frito, no óleo, afeta aí na compra da camisa, na compra de uma calça jeans, do sapato, em tudo que nós consumimos. Que quem gira esse país, gente, é o trabalhador, somos nós caminhoneiros, é você que está aí, que trabalha na empresa privada, que trabalha no escritório, é você que trabalha na produção do sapato, na embalagem do arroz, do feijão, que vai para o mercado, que coloca na prateleira. Então, esse custo, Brasil, esse custo do petróleo, do óleo diesel, afeta diretamente na população mais carente, na população mais simples do país, na população trabalhadora, afeta na nossa mesa e na nossa vida. E hoje, o nosso poder de compra do salário que ganhávamos há 4, 5 anos atrás, caiu em 70%. Isso é fato, não é mentira, é fato. Então, o petróleo hoje, com alto custo, ele afeta na vida de todos os brasileiros, e essa história nós precisamos mudar, mas para isso nós vamos ter uma consciência de classe, que é difícil. Nós, caminhoneiros de esquerda, hoje na estrada, sofremos retaliação, sofremos perseguição no trabalho. Eu já fui demitido dos 3, 4 trabalhos esse ano, estou no 3º, mas isso é de começo, e tem mais coisa por aí para a gente conversar. Vamos para a luta, Rosane, Fernando, Dari, com vocês. Obrigada, Sidney. Já tem pergunta aqui para o Sidney no chat, depois o Fernando vai voltar com ele aí. Eu já vou perguntar aqui para o Dari, e aí, já juntando com isso que o Sidney trouxe, né, do quanto que o preço dos combustíveis afeta a vida de todo mundo. E aí eu te pergunto, Dari, é possível ter uma política de preços? É necessário? Bem, Rosane, é o seguinte, nosso país, ele é um país autossuficiente em petróleo, ele exporta petróleo, certo? Ele é exportador de petróleo cru. Então, teria totais condições de ter uma política interna de preços diferente da que está prevista hoje. Como é que era antes, né? Antes do golpe de Estado, da entrada do Temer? A Petrobras, ela produzia o petróleo, refinava o petróleo, e o que faltava, ela importava. Então, faltava um pouco de diesel,
faltar um pouco de gás de cozinha, ela importava isso, mas só que ela fazia um preço médio, certo? Então, hoje, assim, o cálculo, só para ter uma ideia, o cálculo hoje desse preço médio, segundo aí as assessorias da nossa federação, lá, a Federação Única dos Petroleiros, ele gira em torno de 45, 48 dólares. O custo da Petrobras, o preço do petróleo Petrobras. O preço do petróleo internacional está 120 dólares. 120 dólares. Então, olha a diferença que tu tem entre um e outro. E nós produzimos a maior parte do que é consumido no país. Então, tu poderia fazer um processo de criar, tipo, uma média. Uma média do diesel. Eu tenho que importar a quantidade de diesel. Tudo bem, vamos pagar o preço do diesel lá fora. Só que hoje não é isso que acontece. A gente importa muito mais diesel do que precisaria. Isso é outra coisa que acontece também a Petrobras, durante os últimos tempos, operando as refinarias com uma carga menor de petróleo, certo? Para poder, então, ela operando a 80%, já operou a 70%, agora está um pouco mais alta. E isso faz com que a gente seja obrigado, então, a importar diesel. Outro motivo da importação do diesel também é que, quando teve lá atrás o golpe de Estado, a Petrobras estava construindo, terminando a duplicação da refinaria de Pernambuco, a refinaria Abreu e Lima, faltava com 85% da duplicação pronta. A obra foi parada e está parada até hoje. Está parada até hoje. Ela ia duplicar a carga, é a refinaria mais moderna que nós temos, ela ia duplicar a carga da refinaria e, com certeza, o diesel, por exemplo, nós ia resolver. Além disso, tem também ali no Rio de Janeiro a construção o polo petroquímico que estava sendo construído ali, que também ia gerar diesel e gerar gasolina, porque, apesar de tu ser polo petroquímico, eles geram essas outras correntes também, e isso também acabaria nos fornecendo diesel internamente. Essas obras foram paradas, é um crime, né? Porque tu tem uma obra, mas daí tinha problema da corrupção. Sim, mas termina a obra, bota a planta para operar, que daí ela começa a recuperar o dinheiro que foi gasto. E vai atrás de quem cobrou demais do que devia. Até eu vi alguém comentou aqui dos fertilizantes. Esse é outro crime também, né? Nós temos uma planta também, lá no Mato Grosso do Sul. Uma planta de fertilizantes nitrogenados, que estava 75% pronta. Faltava pouco para terminar. Inclusive, já tinha trabalhadores Petrobras deslocados para lá, treinando, aprendendo para partir a planta. Parou. Então, os equipamentos apodrecendo lá, estragando, e nós não temos, e estamos com falta de fertilizantes também. Então, que existe assim, todo um processo de desmonte da Petrobras, e isso tem esse impacto no preço. Agora, assim, a desculpa que eles dão é que, não, mas se privatizar vai melhorar. Bem, hoje, nós temos a primeira refinaria que foi vendida, a refinaria da Bahia, a refinaria Landulfo Alves, a RLAN, como dizem os baianos. A Bahia é o diesel mais caro do Brasil, a gasolina mais cara do Brasil e o gás de cozinha mais caro do Brasil. Nós dizia, olha, se vender a refinaria, vai encarecer, porque não existe motivo que impeça o dono privado de cobrar o preço que ele achar melhor. Como as refinarias elas são muito distantes umas das outras, não tem concorrência. E é exatamente o que está acontecendo. O exemplo da Bahia é o exemplo, a prática, o que nós denunciava lá atrás. Então, temos sim, teria total condição de reduzir o preço interno. Nós somos um país que tem petróleo para vender para fora. Então, não tem por que nós cobrar o preço
como se estivesse comprando o petróleo externamente. Nenhum país exportador de petróleo faz isso. A Rússia não faz isso. A Arábia Saudita não faz isso. Estados Unidos não faz isso. A Venezuela não faz isso, que são grandes exportadores de petróleo. Certo? E nós aqui, parece que a gente é um país que não produz petróleo. E daí tem que seguir toda a guerra que está havendo agora lá da Rússia com a Ucrânia, lá, tem um impacto no preço do petróleo. Aí nós, que não temos nada a ver com aquilo, que somos produtores de petróleo, temos que internalizar esse preço da guerra. Não tem sentido isso. Né? Sentido prático, sentido soberano, sentido de defesa da população. Tem sentido que tem gente que está faturando muito, né? E vai continuar faturando, enriquecendo às custas do povo brasileiro. Vamos para o próximo. Senão me empolgo aqui e acabo monopolizando. Nós ainda vamos voltar essa questão que você colocou, Dari. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta para o Sidney. Sidney, uma pesquisa que eu vi aqui agora, muito recente, é de 2022, acho que é de maio, da Shield Hood, em parceria aqui com a Universidade Federal de Sergipe. Ela coloca uma situação assim que a principal reivindicação dos caminhoneiros é a questão da redução do preço do combustível, né? Você que tem uma vivência grande na estrada, o Sidney tem 32 anos, né, de estrada, né, Sidney? Então, 32. Você que conhece bastante, então, desse Brasilzão afora, que já percorreu aí todos os territórios, todos os estados, eu queria que você falasse para nós um pouco do qual é o clima no meio da categoria, considerando que a sua categoria é uma categoria que tem diferenciações, né, de condições de trabalho, de relações de trabalho, mas o clima geral, você percorrendo a estrada, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui até um videozinho que ele fez para nós, a gente vai colocar aqui para todo mundo ver, mas estima-se hoje aí, e você pode me corrigir, que são cerca de 2 milhões de caminhoneiros no Brasil, né? Considerando todos as relações, empregados, autônomos e por aí fora. Então, a gente já vai entrar nisso. Mas eu queria que você me falasse para nós um pouco qual é o clima que você percebe de descontentamento. Essa que foi uma categoria que deu muita sustentação à candidatura do atual presidente. Mas qual é o clima que você vê? Beleza. Fernando, o negócio é o seguinte. Hoje, quem realmente ainda apoia Bolsonaro são os grandes empresários do transporte, são os grandes empresários do agronegócio, que também têm caminhão e fazem parte dessa logística do transporte. E há muitos caminhoneiros empregados no transporte, que nem eu, que ainda apoiam esse atual governo. Só que eles se esquecem, e todos reivindicam. Um autônomo, tem muito autônomo também ainda que apoia esse atual governo, e todas essas categorias visam o preço do combustível. As grandes transportadoras, os empresários do agronegócio e os autônomos brigam por causa do preço do combustível. Que, tendo combustível mais baixo, ele tem mais condições de faturar e manter o seu caminhão, a sua frota em dia, trabalhando, com melhores condições de mecânica e reparos. Mas só que é o seguinte, nesse meio, eles acabam esquecendo do trabalhador empregado no transporte. O trabalhador empregado no transporte, hoje, ele luta por quê? Luta pela carteira assinada, luta por seus direitos trabalhistas, férias, 13º, aposentadoria por 25 anos, isso é um outro assunto para depois. Então, hoje, quem mais briga pelo combustível, nesse meio, são os grandes empresários do agronegócio e do transporte, que eles também fazem parte, que hoje tem Braulio Maggi, do Mato Grosso, do Grupo Maggi, está aí com 3 mil caminhões rodando,
vamos contar, muitos empresários, fazendeiros aí, tem muitos caminhão, o pessoal do agronegócio, sim, em todos os estados que tem o grande agro, não é aquele cara que planta 10, 20 hectares de terra, 100 hectares, 1.000 hectares de terra, que está fazendo parte do transporte hoje. São aqueles empresários que plantam 10, 20, 100, 200, 1.000 hectares de terra. E tem muitos caras aí que plantam 1.000 hectares de terra, acham que é o grande, mas não é. É apenas a raiz do agronegócio. Está encostando no caminhão aqui no lado. Vai devagarzinho para não bater, meu irmão. Beirando aqui. Então, hoje, o que acontece? Esses caras grandes, eles estão pegando em cima. Estão comprando caminhões novos para eles terem desconto e eles estão fechando um cerco. E o autônomo brasileiro está correndo do mercado de trabalho do autônomo e migrando para trabalhar em empresas aqui no Brasil ou correndo para fora do país. E a grande briga é isso aí, é brigando pelo preço do combustível. Só que eles brigando pelo preço do combustível estão esquecendo de quem está atrás do volante. Eles esquecem do trabalhador volante. Ou não esquecem. Ou eles lembram da gente, mas lembram a gente como se fosse uma ferramenta que usa-se quanto está boa e depois joga-se fora. É essa a questão que nós vamos abordar depois e em outras lives também, que estamos na corrida com vários caminhoneiros autônomos e vários empregados no transporte para construir uma frente para daqui a um tempo a gente conseguir formar um grande sindicato com Paulo Caires para conseguir alavancar e ter os nossos direitos em carteira assinada. Porque na situação que está hoje, o preço do combustível e o frete, se o autônomo, que é considerado autônomo, que tem de 1 a 5, 10 caminhões, que ainda é considerado autônomo, que vai em porta de transportadora pegar carga para transportar, se ele for pagar os direitos do trabalhador, do caminhoneiro que trabalha com ele, ele não consegue se manter. Ele quebra, ele afrouxa as pernas e não consegue se manter, ele quebra. Então, para isso que nós estamos conversando com vários caminhoneiros autônomos, estamos formando uma frente para futuramente a gente formar um sindicato para o autônomo ter o mesmo direito do frete, do valor de frete que a empresa grande tem, que transporta as cargas. Mais ou menos por aí, Fernando. Então a gente vai voltar a falar sobre isso, né, Rosane? Depois. Sim, vamos voltar a falar sobre isso, porque a cada resposta deles aqui surge centenas de perguntas, e até o Lúcio aqui colocou uma pergunta que era algo que eu estava pensando exatamente em provocar o Dari, e aí juntando esse tema da soberania nacional com o tema da privatização, porque o relato do Dari deixou claro para nós o que a gente já sabia, né? O quanto que a privatização ela só interessa a um lado, e é o lado do capital. Quem lucra com a privatização não é nós, povo trabalhador, é o capital. Então, Dari, eu queria que tu respondesse aqui a pergunta do Lúcio. Como falar em soberania nacional sem projeto de nação? Me parece que a burguesia brasileira não tem projeto. Comente esta indagação do Lúcio. E aí, eu vou tentar conter a minha linguagem sobre a questão, o que eu acho da burguesia brasileira. Então, vou respirando fundo aqui, falando. A burguesia brasileira é vendida. A burguesia brasileira é fascista. A burguesia brasileira quer o povo morrendo de doença e fome, enquanto eles vivem uma vida na babesca. Essa é a burguesia brasileira. Infelizmente, é isso. Vamos esquecer projeto com a burguesia brasileira. Eles não têm. O projeto deles é nos sugar até a morte. É só ver como é que foi o processo da gestão da Covid. Nós tivemos aí o dono da Madeiro veio fazer uma fala, vai morrer só 8 mil. Morreu 700, estamos chegando em 700 mil mortos. Tudo por conta da gestão do governo que eles botaram aí. Eles não respeitam a democracia. Então, vamos esquecer esse povo. Aí tem o outro idiota agora que falou lá que prefere um tiro na cabeça em vez de votar no Lula. Olha isso. Então, isso é o exemplo dessas figuras. Então, nós temos que tentar de tudo que é jeito. Claro que, às vezes, a política é difícil, né? Mas nós temos que tentar tudo que é jeito fugir. Nós temos que ter o projeto dos trabalhadores e das trabalhadoras.
quer trazer uma vida boa, tranquila. Não é enriquecer todo mundo, né? Não, é uma vida boa e tranquila. É isso que o nosso povo quer. Ter uma vida tranquila, poder botar os seus filhos na escola para aprender, para depois fazer uma faculdade, ter uma vida melhor, comer, ter refeição, 3 refeições por dia. É isso que o nosso povo quer. Mas, infelizmente, é um projeto mínimo. Eu sei, é um projeto mínimo, Dari. Tem que pensar. Mas a gente começa por aí. Começa por esse projeto mínimo. Tá? Então, infelizmente, o que nós temos aqui, diferente de outros países, em outros momentos históricos, em que a dita elite do país pensava um projeto de país, um projeto de nação, aqui não. Aqui, o grande projeto deles é ir para Miami visitar a Disneylandia. Certo? Então, é triste. É triste. Eles não hesitaram em apoiar um monstro genocida para ser presidente. E estão hesitando em decidir. Que decisão difícil que eu tenho agora. Não sei se eu vou votar. Pelo amor de Deus. O povo está... A fome voltou do povo. A doença está matando o nosso Dari, eu povo. vou te cortar, porque acabou de chegar uma pergunta aqui no chat que tem a ver com isso que você está falando. Então, Uma pessoa fez uma pergunta. Pessoal, me desculpe. A pergunta leiga. Quando falamos de soberania nacional, estamos falando de quê exatamente? De que? Boa pergunta. Exatamente. Ótimo. É que às vezes a gente fala algumas coisas. Vamos lá. Soberania. Eu tenho uma riqueza, que é o petróleo. Nós descobrimos uma grande riqueza no nosso país, que é o pré-sal. É uma das frentes descobertas, uma das maiores descobertas de petróleo dos últimos 30 anos. 30 anos. Soberania é tu pegar essa riqueza e gerir ela para que o teu povo, o povo brasileiro, que é o dono dessa riqueza, tenha uma vida melhor. Isso é ser soberano. É tu decidir pelo teu povo, não porque os Estados Unidos quer, não porque a Rússia quer, ou porque a Alemanha quer alguma coisa. Tu faz a política que é a melhor para a tua população. Isso é ser soberano. Felizmente, no nosso país, a soberania foi esquecida. Certo? Então, garantir saúde, garantir educação para o povo, é garantir soberania. Decisão soberana, decisão que tu toma, tá? Em cima do que tu tem. Se nós fôssemos um país pobre, miserável, é óbvio que a nossa soberania seria baixa. Nossa capacidade de decisão, que é isso que é a soberania, seria baixa. Mas nós somos um país rico. Certo? A gente vai falar de energia aqui, nós podíamos fazer uma outra live só discutindo a questão energética. Nós temos sol, nós temos vento, nós temos hidroeletricidade, nós temos petróleo, nós temos urânio, nós temos, sabe? E aí nós temos o povo paga energia cara. Por que faz isso? Porque a decisão não é ajudar a vida do povo. A decisão é ajudar a vida dos amigos, da família, né, do Bolsonaro, aos amigos dele que ele tem lá, que ajudaram ele a se eleger, enriquecer alguns poucos. É isso. Então, soberania, capacidade de decidir. Um país, um povo tem de decidir a sua vida. Isso tem tudo a ver com a questão do petróleo, de como gerir o nosso petróleo, ou como gerir a nossa energia, ou como gerir a nossa comida. Por que nós estamos pagando caro comida? O Brasil, uma das maiores áreas agriculturáveis do mundo, nós estamos pagando comida cara. Por quê? Tem a ver com o custo diesel, mas tem a ver também com o tal do pop, certo? Que bota o preço lá em cima para lucrar em cima da tristeza do povo. Tem a ver com tu não apoiar o pequeno agricultor, que é quem faz a maior parte da comida.
toda hora tu vê os caras aprovando como é que é? Isenção de imposto para o agro. O agro porque não sei o quê. Não é para o cara que faz alface ou que planta cenoura. É para o cara que planta soja. Milhões de hectares de soja e depois exporta tudo. Então, também sobre isso nós temos que discutir, sobre a questão da soberania, sobre a comida. Tá? Então, um pouco assim, tentar, acho que conseguir explicar um pouco o que é a soberania. É a capacidade de tu decidir, de ter política para a tua população. Ou não, né? Pergunta do... Já posso responder a pergunta que apareceu ali? Se tem como reverter? Olha, Jassanã, tem como reverter. Não vai ser fácil, porque tem muitas normas infralegais que foram modificadas que têm que ser refeitas. Mas teria, sim, como fazer para reverter. Vai depender da vontade política, né, do novo governo que nós vamos eleger em outubro. Não só da vontade e da capacidade, né? Que também não adianta, o pessoal eleger o Lula e eleger um monte de gente centrão. Aí bota um monte de gente centrão lá, aí tá obrigado, para não ser derrubado, que nem a companheira Dilma foi derrubada por um golpe, tá obrigado a negociar com os caras. E os caras vão cobrar um preço. Então, na hora que for votar, vamos eleger o Lula, beleza. Mas elege deputado, deputada, senador, senadora, que apoie o governo, que vá lá fazer diferente do que está fazendo agora. Porque senão a gente vai ter dificuldade o governo. Então, tem um monte... E não aqui o problema assim, não é só a questão dos combustíveis, é a questão, eu já falei da comida, né? Saúde. Tem várias coisas que o governo Bolsonaro destruiu, retrocedeu, e que vai precisar um esforço gigantesco do novo governo para trazer de volta esses direitos que foram destruídos. Tá? Então, é um momento muito importante que nós vamos ter aí adiante. Muito bem. Bom, Daria, tem um monte de perguntas, depois a gente vai voltar em algumas questões que a gente acha essencial que você ainda aborde aqui, que você fale sobre elas. Ô, Fernando, e já que ele falou em direitos, né? Então vamos falar com alguém que precisa de direitos, que são os caminhoneiros. É verdade. Eu queria começar, antes de fazer a pergunta, Rosângela, botar aqui aquele videozinho, pedir para o Lúcio colocar o videozinho que o Sidney nos enviou hoje, antes de chegar aqui para a entrevista, né? Lúcio, você consegue colocar aí o vídeo? Ó como é que tá Alagoas e Pernambuco, gente, aqui, ó. É barreira para todo lado, ficamos 2 horas na fila agora, liberou. Acho que as máquinas estão tirando aí na frente aí. Mas qualquer ribanceirinha que tem tá assim, ó. Caindo para cima da pista. Estamos aí, faz 2 horas de fila já, viu? Pode botar o outro aí, Lúcio. Aí porque que não compensa nós estar correndo na pista, gente, com chuva. Uma ribanceirinha caindo aí, ó. Aí ó, agora e tem outra aí na frente de ruim. Olha o jeito que tá aí, ó. Essa é a situação da BR-101 de Alagoas para Recife. Tem que andar com muito cuidado, gente. Muito cuidado. Tudo parado, tem mais barreira aí para frente. Aí. Isso aí para a gente ver o dia a dia, né? A rotina do caminhoneiro. O Sidney depois vai dizer onde ele estava, são as chuvas que estão rolando lá no estado de Pernambuco, né, Sidney? Aí você fala mais ou menos onde você estava, a condição das estradas, quer dizer, além da questão do diesel, né, para os caminhoneiros, e principalmente para os caminhoneiros que são empregados, né? Os autônomos vivem em situações de perrengue muito parecidas, são todos trabalhadores, mas existe os perrengues do dia a dia, da rotina do caminhoneiro na estrada, né? Tem um dado da pesquisa da ANTT aqui, que
Oi, eu começo a falar de novo, Fernando, que tinha caído a internet aqui. Opa! Tá ouvindo melhor agora? Tinha caído, voltou agora. Ou seja, Voltou a agora. gente passou o videozinho que você tinha nos enviado para mostrar um pouco o seu Isso. cotidiano também, né? Como é que vai enfrentar estrada, chuva, né? Queda de barreira, ficar parado na estrada. A rotina do caminhoneiro é uma rotina complicada. E eu queria aqui pegar uns dados aqui da Agência Nacional de Transporte Terrestre de 2019, para vocês terem uma ideia. O caminhoneiro, em média, trabalha 11 horas e meia por dia, durante 5 ou 7 dias da semana. Em geral, 7 dias. Depois eu queria que você confirmasse aí, Sidney. Em média, um profissional, um caminhoneiro, roda cerca de 9 mil quilômetros por mês. 9 mil quilômetros por mês. Há todo um problema aí de insegurança e de desgaste mesmo, né, do dia a dia do caminhoneiro, no dia a dia do caminhoneiro, e inclusive doenças físicas e também problemas de depressão e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco onde você estava e falar dessa situação. Eu sei que a gente já tinha até combinado de falar esses assuntos aí numa live específica sobre, mas eu queria que você abordasse assim de forma bem rápida aí quais são as demandas dos caminhoneiros e falar um pouco do dia a dia da profissão. O Sidney caiu, Sidney? Acho que caiu. Acho que ele está travado, Pronto. na realidade. Então vamos lá, só que a internet tá ruim demais. Né? Eu acho que talvez, Sidney, se você desligasse o seu vídeo, talvez melhore. Ficar sem vídeo. Ô Ciro, então a gente... Você está ouvindo ou não? Senão você faz o seguinte, você sai e entra de novo para ver se melhora um pouco o seu sinal e a gente avança um pouco aqui talvez com o Dari para ver se melhora o teu sinal. Tudo bem? Que viu, Rosane? Vou passar por... Desligar o quê? Ele tá caindo e voltando. Caindo. Vamos esperar ele, ver se ele consegue sair e voltar, né? Bom, o Dari, vou falar um pouco, eu queria já lançar uma pergunta aqui também em relação o que a gente estava mais ou menos conversando aqui, que o governo Bolsonaro já colocou, você falou aí das possibilidades de recuperação, se a gente pode recuperar o mal feito, né? Mas o governo Bolsonaro já privatizou, vendeu cerca de 60 ativos, como a gente estava falando, valores gigantescos de 40 bilhões de patrimônio de ativos da Petrobras, né? O que eles chamam do processo eufemisticamente, de desinvestimento, né? Que é vender as nossas refinarias a preço de banana, como está acontecendo. Agora, então, toda essa perda de patrimônio, né? E, ao mesmo tempo, você tem uma situação dos investimentos. Quer dizer, o que a Petrobras, né, como a gente está vendo, o grande argumento é que a Petrobras não tem capacidade de investimento, né? E que, portanto, a gente privatiza para absorver investimentos externos. A capacidade de refinaria, de refino no Brasil, pelo que a gente está vendo, eles estão vendendo a nossa capacidade já instalada, né? E não estamos criando nenhuma coisa a mais. Ou seja, se era para ampliar a capacidade de produção, o ideal seria atrair investimento para novas refinarias e tudo mais. Tudo isso está ligado a isso que a gente está dizendo que é o nosso projeto nacional, o projeto de desenvolvimento, que praticamente ela é o projeto da exploração capitalista mesmo. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa
do processo atual, né, da venda das refinarias, o que isso, como é que você vê, como é que isso explica muita coisa do que a gente está vivendo aí em relação aos preços dos combustíveis? Ô, Fernando, eu acho que o Sidney voltou também. Bem, vamos responder o Vamos ver se Fernando. pelo menos ele está nos ouvindo. Está nos ouvindo, Sidney? Liga seu microfone. Tá ouvindo? Deixa eu ver aqui. Faz um joinha se estiver ouvindo. Acho que não. Agora Tá ouvindo. Tá Então ouvindo? liga Sidney? seu microfone. Tá bom, já tá ligado, acho. Acho que o seu microfone desligou, Sidney. Bom, a gente tem uma... Bem, posso responder a pergunta enquanto Sidney? Pode, Sim. pode. Vamos lá, então. A Bem, gente volta a pergunta para o... como tu falou, né? Na verdade, eu chamo de desinvestimento. Na verdade, é o desmantelamento. É a destruição da Petrobras. Tá? A Petrobras está sendo encolhida. A maior empresa brasileira está sendo desmantelada. Foi vendido vários ativos e ativos... mas daria, foi vendido aquela unidade que era pequena, que não tinha muito lucro. Assim. Foi, mas foi também áreas nobres de produção da Bacia de Campos, da Bacia do Pré-Sal, foram vendidas também. A refinaria, eu já comentei lá, a refinaria da Bahia, que foi vendida, que é altamente lucrativa. A gente tem notícia que as empresas que compraram, né, as áreas de produção terrestre do Nordeste foram vendidas. As empresas que compraram estão ganhando muito dinheiro. Eles estão ganhando muito dinheiro em cima de quem? Do preço dos combustíveis que é cobrado do povo. Certo? Aí tu tem coisas assim nesse processo de venda. Tinha o Castelo Branco, que foi primeiro presidente do Bolsonaro, da Petrobras, né? Ele vendeu vários ativos terrestres do Rio Grande do Norte e da Bahia e do Ceará, uma empresa chamada 3R Petróleo. Ele estava lá na presidência e vendeu. Aí ele ganhou, ele se auto-instituiu um grande bônus. Ele ganhou um bônus porque essa venda gerou um lucro para a empresa, para a Petrobras, e ele ganhou um bônus. Aí o Bolsonaro demitiu ele. Aí passou ali uns 6 meses, ele virou o presidente da 3R Petróleo. Olha que interessante. O cara está de um lado do balcão, vende, ganha um bônus por ter vendido, aí depois ele vira presidente da empresa, onde ele com certeza vai ganhar um régio salário por estar trabalhando, né? Isso é por conta da experiência e capacidade que ele tem. Óbvio que não é por outro motivo que ele foi escolhido isso. Cara, isso é um fato. Né? Agora nós tivemos a venda, a última refinaria que foi vendida é a que a gente conhece como Lubnor, que fica em Fortaleza. Certo? Antiga refinaria de asfaltos e lubrificantes, que hoje é muito mais que isso. Ela foi vendida por metade do preço que foi avaliado. A da Bahia também foi mais ou menos a mesma coisa. Por uma empresa, a nossa turma aí foi pesquisar, uma empresa que existe há 15 dias. A empresa que comprou a Lubnor existe há 15 dias. Aí essa empresa tem dinheiro, mesmo pagando a metade, para comprar uma refinaria em Fortaleza. Aí então esses fatos assim que a gente vai vendo que são coisas, digamos assim, eu só tenho também convicções, não tenho provas, né? Mas são coisas que a gente merece uma investigação, né? Merece uma investigação para saber quem é que está comprando esse negócio, certo? Quem é que está pagando barato, né? A refinaria, outra refinaria que foi vendida, que é lá de Manaus, ainda está uma briga na justiça para ver se vai vender ou não vai vender, que a gente está brigando na justiça direto contra isso. A empresa foi vendida, a empresa que comprou a REMAN é uma distribuidora de combustíveis
que ela é a única distribuidora que não paga impostos, não paga ICMS no Amazonas, porque ela ganhou na justiça o direito de não pagar. Olha que interessante isso também, né? É uma empresa. Aí ela comprou a refinaria, ela vai virar monopólio direto, né? Inclusive, houve um questionamento aí das outras distribuidoras em relação a essa compra. Ainda está em discussão isso no CAD e tal. Mas assim que a gente vai vendo esses negócios, todos eles têm esses aspectos complicados. Não? A refinaria da Bahia foi vendida por um fundo de investimento árabe. Aí o Bolsonaro foi visitar lá os Emirados Árabes. Na outra semana, a refinaria foi vendida para aquele fundo. Ficou lá usando o nosso dinheiro lá, os hotéis nababescos lá, para o filho dele ficar tirando fotinho. E tá bom, vendeu. Então, nós temos várias coisas. Assim. Teve uma pessoa que perguntou ali das energias alternativas, né? A Petrobras estava investindo em energias alternativas. A Petrobras tem planta de biocombustíveis, estava investindo em energia eólica, estava fazendo pesquisa de energia das marés, que é uma outra energia renovável interessante. Só que tudo isso foi parado com o golpe de Estado. Uma das coisas que os petroleiros, as categorias fala, é que nós temos que pegar essa riqueza do petróleo e usar para substituir o petróleo. Mas para fazer isso tem que fazer pesquisa. Sabe? Não é uma coisa simples de fazer. Substituir o petróleo não é uma coisa simples de fazer. Quem diz isso mente. É mentira. Isso aí vale outra live para nós discutir. O petróleo, existe mais de 4.000 produtos que vêm do petróleo. Então, não tem como tu vai substituir assim de uma hora para outra. Não vai. E hoje, ainda é a energia mais barata que tem para tu mover a economia. Então, como é que tu vai tirar essa energia barata da economia de um dia para o outro? Não vai. Então, quem fala, não, é só para pegar e botar aqui umas usinas solar aqui, botar uns ventinhos ali, que não vai. Não vai. Assim, uma pergunta básica, como é que não existe avião a energia solar? Não existe um avião que carregue 370 passageiros com energia solar. E com a tecnologia que nós temos hoje, não terá tão cedo. Porque só de bateria que tu ia ter que botar no avião, tu ia ocupar mais da metade do avião. Então não seria 370, teria 50 passageiros e o resto é bateria, para poder voar e cruzar o Atlântico, por exemplo. Então, essa é uma outra discussão falsa que tem e tal. Temos que esquece a Petrobras, esquece petróleo, que agora é tudo carro elétrico. É verdade isso. Então, mas eu não quero fechar que agora o Sidney, eu acho que voltou ou não voltou? Ô, Sidney, você está ouvindo a gente? Está ouvindo, mas não... O seu som não está Sidney, saindo. você tem que ligar seu microfone. Espera aí, agora desligou. Pode. Estão me ouvindo? Agora sim, amigo. Beleza. É que eu mudei de lado, vim pro lado do carona, que passa um caminhão aqui na frente, já sai fora a internet e tá chovendo, começou a chover bastante aqui. Ô, Sidney. Oi, Fernando, fala. Nós passamos não sei se você viu, nós passamos o videozinho aqui que você nos passou, né, da estrada, onde você está hoje. E perguntei queria saber de você o seguinte, vamos dizer assim, o dia do caminhoneiro, a rotina do caminhoneiro. Eu tinha falado aqui de uma pesquisa de 2019 que diz que o caminhoneiro trabalha em média 11 horas e meia por dia, durante 5 dias da semana.
que roda mais de 9 mil quilômetros por mês, em média. Né? Além de todas as questões de segurança na estrada, do desgaste da profissão, distanciamento da família, vários profissionais com depressão. Então, eu queria que você falasse um pouco do dia a dia da categoria e perguntar para você por que a categoria dos caminhoneiros ainda é puxa-saco do Bolsonaro. Essa pesquisa de 2019 ela é um pouco controversa. Sim. Pelo seguinte fato, Fernando. Hoje o caminhoneiro 9 horas por dia. Quando se trabalha pouco, são 16 horas. E, às vezes, nós chegamos na porta de uma empresa, ficamos 4, 5 dias para descarregar um caminhão, 4, 5 dias para carregar. Então, quando você sai de viagem, você trabalhar só, chegamos em casa faltando dinheiro. Não dá para comer, se nós for trabalhar só as 8 horas, no custo que está hoje. Então, nós trabalhamos demais, 16, 20 horas por dia. Tem gente até que vira à noite e trabalha o dia todinho, sobre efeitos de drogas, de rebites e tal, café e assim vai. Só que é o seguinte, muita gente trabalha assim, pelo que se obriga a trabalhar por causa do ganho. Porque se não fosse a tal da comissão, se o caminhoneiro tivesse um salário digno e horas extras e todo o seu direito em carteira, ninguém iria trabalhar 16 horas por dia. Mas hoje nós estamos escravos dessa elite dominante e quem é comissionado, que nem eu, tem que trabalhar dia e noite para poder se manter, chegar no final do mês. Então é difícil encontrar um aí que trabalhe menos de 16 horas dia na estrada. E mesmo quando ele está numa área de descarregamento e carregamento, no setor de grãos, por exemplo, você chega num pátio que chama no alto-falante, das 5 da manhã até as 10 da noite. Das 5 da manhã às 10 da noite, esse cidadão não vai dormir, que ele está lá trabalhando, por causa do microfone dos alto-falantes, que atrapalham o seu sono. Aí chamam ele 10h30, 11 horas da noite, meia-noite, ele vai lá descarregar. Ele vai sair de dentro de um pátio de uma vale, por exemplo, 3 horas da manhã. Então é muito complicado essa questão do horário. E por incrível que pareça, gente, nós temos uma grande parcela da população de caminhoneiros empregados que ainda aplaude de pé caminhoneiros empregados, autônomos e empresários do meio de transporte, que ainda aplaudem de pé o governo Bolsonaro. É uma situação que tem muito puxa-saco, que nem você falou, Fernando, que às vezes até não vota em Bolsonaro, ou até o que é Brasília, que não é presidente, ele é residente, que ele está residindo em Brasília por pouco tempo, espero eu. O caminhoneiro empregado que fala para o patrão e levanta uma bandeira, tem coragem de pôr uma toalha, que nem essa que eu tenho do Lula pendurada aqui, ó, do Bolsonaro no lado, é ser muito puxa-saco e não saber, não ter consciência de classe, não entender a qual classe ele representa, em qual classe que ele está embutido, porque ele não senta lá com o patrão dele na reunião com os outros patrões, ele não tem a renda que o patrão tem, ele simplesmente é um empregado, puxa saco quando ele pendura uma toalha do Bolsonaro. Eu não, eu ando com meu velhinho pendurado aqui, esse me representa. Esse representa o povo trabalhador e não representa a elite, porque esse sabe nos valorizar. Então, eu sinto vergonha a certas horas quando eu vejo um cara que é empregado de transporte aparecer com a bandeirinha do Brasil no lado, que é a nossa bandeira, o símbolo nacional, que as tais cores da bandeira nacional hoje representam as cores da família Bragança, de uma família escravocrata, tá, que escravizava os europeus, quem veio da Itália, da Alemanha, e negros africanos, a família Bragança. Então, as cores verde, amarelo, azul e branca não significa nada do Brasil, é da família Bragança.
às vezes eu fico até com um certo receio de olhar para nossa bandeira hoje, por ela ter sido tão mal usada, independente da ideologia política, se um torce para o Bolsonaro ou outro para Lula, eu acredito que eu estou do lado certo da história, porque a direita não me representa, simplesmente ela tira meus direitos e massacra cada vez mais. Então, por isso que eu sou direitista. Tem alguma pergunta para a gente responder do povo antes que a internet caia, Fernanda? Então, tem aqui, ó. Tem várias, né, Fernando? Tem uma aqui, ó, que o povo está perguntando. Sidney, comente sobre o filtro ideológico que os empresários de transporte fazem na contratação dos empregados. Aí tem uma outra também que tem a ver com um pouco com isso que você já estava falando. Sidney, por que a categoria dos caminhoneiros tem tão baixa consciência de classe? Às vezes me parece que abraçam o fascismo. Essa pergunta é do Lúcio, e a outra pergunta era do Carlos Brim. Tá, vou responder primeiro a do Lúcio, que muitos apoiam Bolsonaro. Porque tem muitos, gente, tanto faz autônomos que nem empregados, que às vezes o empregado trabalha numa comissão de 12%, ele corre dia e noite puxando o porto carregado de grão, a comissão dele chega a dar 10, 12 mil reais no mês. Uma comissão bruta. Tá? Aí ele já acha que faz parte dessa elite. Às vezes o cara é autônomo, ele ganha um dinheirinho a mais, o cara que é empregado, tem um caminhãozinho 2, ele pensa que é rico, que faz parte dessa elite dominante, que faz parte da elite do agronegócio, que nem eu vi um vídeo de um cara que é sindicalista, o Dilão Fonseca, lá no Mato Grosso, mostrando um lado descarregando o caminhão de calcário, no outro lado uma roça de milho, falando aqui temos duas classes sofridas. Ele é um autônomo, se não me engano, ele tinha 2 caminhões. Quer ser um representante sindical e faz parte de uma comitiva assim. Acho que ele caiu de novo. Estão me ouvindo aí? Deu uma caidinha aí no sinal um pouquinho de novo. Tá. Deu uma caidinha. Sim, então te ouvindo. Caiu de novo. Deu uma cortada, mas voltou. Tá. Estão me enxergando aí? Sim. Tá, então vou continuar falando. Tá. É que tem um negócio atualizando aqui. Mas a gente está conseguindo te ouvir. Tá, mas é que está atualizando algum negócio aqui, caiu agora aqui, não sei o que é. Mas é isso, Rosana. Então, falta uma consciência de classe, cada um se pôr no seu lugar. E agora caiu de novo. Eu acho que agora ele caiu. Bem. Então, vamos voltar aqui com o Dari, se ele caiu, vamos ver se ele volta. Vamos voltar aqui. Tem várias perguntas aqui, Fernando. Tem uma até que eu acho que o Dari já respondeu parcialmente, mas sim, eu vou fazer a pergunta até para ser fiel aqui à pessoa que perguntou, que a Ellie pergunta, gostaria de saber se tudo que ocorreu com as refinarias a Petrobras poderão ser revertidas? Quer dizer, um governo Lula pode reverter isso? Aí tinha uma outra também que falava sobre o tema do governo Lula. Mas agora não estou achando. Aqui, ó, José Eduardo, Dari, você não acha que a Petrobras... não, o Dari já respondeu, que é das energias alternativas. Eu posso acrescentar nessa pergunta uma coisa também para o Dari? Pensando claro. O seguinte, Dari, porque todo esse processo de privatização, inclusive das refinarias, que tiveram algum tipo de contestação, né? O papel das instituições também, do Judiciário, do Tribunal de Contas, do CAD, e mesmo a Câmara dos Deputados, né? O Parlamento,
dão total apoio às políticas neoliberais de privatização. Quer dizer, a gente está num ato sem cachorro, né? Porque a representação conservadora e entreguista aí da elite cala forte, né, nesse processo todo. Então, por isso, às vezes, eu queria acrescentar, como você já falou da importância de formar um parlamento progressista para poder... Mas se nós não tivermos esse cenário modificado, ainda assim, é possível a gente mudar esse cenário e com que instrumentos a gente poderia contar, né? Tá bom, vamos lá. Bem, assim, sobre a questão das instituições, né? O judiciário nosso, por favor, né? Já tem esta... toda a história da Lava Jato, do Moro e seus amigos ali foi para ferrar com o Brasil, né? Destruiu com a indústria da construção civil, ferrou com a Petrobras, destruiu com a indústria nuclear e destruiu com a indústria naval. Nós estávamos retomando a indústria naval, quando nós começamos a ter expertise e a começar a ter contratos externos, acabou tudo. Mais de 100 mil trabalhadores demitidos. Uma outra decisão, o STF decidiu, nós entramos com uma ação contra a venda das refinarias, dizendo que a Petrobras, a venda de uma empresa estatal, precisava ter uma lei, porque está lá na Constituição, tem que ter uma lei. Tá? Aí o STF decidiu, não, a holding, a Petrobras, a empresa mãe tem que ter uma lei, mas empresas subsidiárias podem vender. Aí o que acontece? A Petrobras vai virar um saco vazio, né? Porque vai vendendo as coisas, que é o que está acontecendo. E a venda, a BR Distribuidora, hoje o pessoal, vou abastecer no posto da Petrobras. Desculpe, não existe posto da Petrobras. A BR Distribuidora foi privatizada também de uma forma estranha. Virou à noite, os caras venderam as ações da maioria de forma, para mim, é ilegal, porque Será que o Dari caiu agora também? Dari está ouvindo a gente? Travou também. Tá bom, né? Travou ele também. Ai, tomara que eles pudessem voltar, porque tem várias perguntas aqui super interessantes para o Sidney. Tem perguntas aí, falar um pouquinho dessa coisa do bolsonarismo, né? Dessa relação do bolsonarismo com os caminhoneiros, né? Se os caminhoneiros têm consciência minimamente que a alta dos preços de combustíveis tem a ver com a política do governo Bolsonaro ou não. Então, seria super interessante, mas como todos vocês sabem, né, gente? Como a gente falou no início, né, Fernando? O Sidney está no meio da estrada, ele parou hoje mais cedo, eram umas 5 horas, ele parou o caminhão dele, foi tomar o banho dele, jantar mais cedo, para poder entrar no programa aqui conosco. Ficou super animado com o convite nosso e parou o trabalho dele, isso inclusive vai atrasar para ele chegar e entregar a carga dele, ele atrasou um pouquinho para poder entrar aqui e conversar com a gente. Porque até assim, no dia que a gente conversou sobre fazer esse geringonça, a gente ficou falando, será que a gente vai encontrar algum caminhoneiro de esquerda? E a gente encontrou e sabe que tem vários caminhoneiros que são de esquerda, que estão começando a se organizar, porque ele falava para nós ontem que, no caso ele, né, que ele é empregado, mas ele é empregado sem direitos, gente. Ele não tem carteira assinada. Ele recebe uma comissão. Então, quanto mais tempo ele fica na estrada, menos comissão ele ganha. Exatamente. Então, e é isso, né? Isso implica em ter cargas horárias extensas, né? Uma extenuação na estrada, né? Com física,
e com todos os riscos que isso envolve, né, Rosane? Mas o Rosane E ele estava falando também que eu não sabia, para mim até foi uma surpresa, eu sabia que tinha essa coisa, assim, da fiscalização, né, entre aspas, da Polícia Federal, né, da Polícia Rodoviária, mas eu não sabia o tratamento que eles davam para os caminhoneiros, e ele ontem relatando um pouco disso, que eu acho que vale a pena depois a gente fazer, num momento, né, em outro momento, um novo geringonça, só tratando da causa dos caminhoneiros, né, da vida. A gente estava falando ontem, brincando, né, o Fernando falando, vamos fazer um carga pesada, que é falar do cotidiano dos caminhoneiros, e aí ele falando de como a polícia rodoviária tem toda uma perseguição, toda a violência que a gente vê da polícia nas grandes cidades, nas estradas não é diferente, eles fazem as mesmas coisas com os caminhoneiros, uma coisa absurda o que ele estava contando para nós ontem, mas a gente já está dando aqui um spoiler para a turma se animar num novo programa só sobre a vida dos caminhoneiros. Dari voltou aí, Fernando. Vai lá com ele. Aqui também está chovendo bastante aqui, derrubou a minha internet, que caiu tudo. Dari, então vamos retomar aí da onde você... Onde é que eu parei, que eu agora me perdi? Aqui nós estávamos... Tinha uma pergunta... Peraí, deixa agora... Agora a gente cortou aqui na... acho que estava falando da venda da BR Distribuidora. Isso, exatamente. A venda da BR Distribuidora, então, é outro processo. Então, digamos assim, mas foi uma forma também que, de um dia para o outro, acordou o pessoal vendido, entendeu? E para um fundo de investimentos que comprou o controle da empresa e comprou o nome, o logotipo, também por um preço vil. Tem uma empresa que tu tem sabe que a marca da empresa hoje é uma coisa sempre importante. E os caras compraram o uso do BR por 20 anos. Então, o que eu vou dizer assim, para reverter esses negócios? Eu acho que tem que fazer uma boa investigação. Tem que ter vontade política, tem que ter capacidade política e tem que ter apoio político para que o governo faça isso. Eu acho que tem, sim, total condição de reverter, né? Reverter a BR Distribuidora, reverter a Liquigás, que é outro crime. Gás de cozinha é um crime maior, né? Que afeta diretamente a nossa população mais pobre. Um país produtor de petróleo obrigar a sua população a cozinhar com lenha ou cozinhar com álcool é uma coisa vergonhosa. E os caras ficam falando, e o Bolsonaro fica falando lá como se ele não tivesse nada a ver com... É ele que manda na Petrobras, ele que indica o presidente, o conselho de administração. Mas tem não sei o que, a lei... Balela. Ele não quer fazer. Então, para disfarçar o que ele não quer fazer, ele fica trocando. O interessante é que os que entram continuam fazendo a mesma coisa. Porque o que ele quer fazer, na verdade, é o que eles estão fazendo. Certo? A prática é a lei da verdade. O cara pode falar um monte de coisa, mas o que ele faz na prática é que demonstra o que ele quer fazer de verdade. Então, vai continuar, tu pode trocar 20 vezes aí a presidência, se ele não mudar a política, se ele não decidir mudar a política. Ele não vai decidir também, porque ele está... Na verdade, ali ele é só um fantoche, né? Que é quem o mantém ali, quer que a empresa seja desmantelada e que seja destruída, para que não possa ser usada como um instrumento de desenvolvimento depois. Então, o tamanho da retomada da Petrobras e de outras estatais também que foram desmontadas vai depender muito, então, desse apoio político que o governo Lula, que eu espero que seja eleito no primeiro turno, né, que ele tenha, que ele constitua, tanto lá no parlamento, quanto organizando, né, na população, organizando o povo para fazer o devido enfrentamento a desses destruidores que tem aí. Então, esse é o nó. Não adianta a gente
às vezes eu vejo... É importante, sim, eleger o Lula. É importante, sim, eleger deputados e parlamentares, mas é importante também se mobilizar para pressionar para que saiam as políticas que a gente quer que aconteça. Porque, como eu estava comentando, a justiça decide contra a Constituição. A decisão do STF de liberar a venda de subsidiárias é inconstitucional. Se tu lê o que está escrito na Constituição, lá está escrito: empresa estatal, para ser vendida, tem que passar por lei aprovada pelo parlamento. Tudo bem que o nosso parlamento aprovaria a lei rapidinho, mas está escrito, é a lei básica, né? A lei básica que a gente deveria ser a regra básica de convivência entre nós, mas aí os interesses, né? Como diria o saudoso Leonel Brizola, os interesses, né? Os interesses que existem. Mas eu acho que nós temos condição de retomar aí retomar uma construção de país, de nação, uma nação soberana. Nós temos total condição de fazer isso, porque nós somos muito ricos, temos um povo muito criativo, muito trabalhador, certo? Nós temos total condição de fazer isso. Nós só precisamos de lideranças que realmente construam isso e que apontem um caminho para isso. Pode ser que demore mais, que os caras destruíram muita coisa, mas como é que é? Toda caminhada precisa do primeiro passo, senão tu não caminha. Se tu ficar parado, olhando, não caminha. A gente vai, daí, com certeza... tem muito a ver com isso que você falou, da mobilização, porque não adianta de eleger o Lula, eleger até uma maioria no Congresso, porque a direita organizada vai continuar existindo. Claro. E eles vão disputar o governo conosco, eles vão disputar as políticas de governo, como eles fizeram no período anterior, quando o Lula governou, quando a Dilma governou, tanto que a gente teve um golpe neste país, porque a direita se organizou e disputou e levou com o golpe de 2016. Então, é muito importante o processo de mobilização pós-eleição do Lula, porque é isso que a gente tem que fazer as pessoas entender. Não basta eleger o Lula, depois nós vamos ter que dar sustentação política para que o Lula faça as mudanças tão necessárias para o nosso país. Por exemplo, reverter todo esse desastre que eles fizeram na Petrobras, o Lula vai ter que ter força social, porque ele sozinho não vai fazer. Porque a justiça não está do nosso lado, o STF não está do nosso lado, a direita não vai estar do nosso lado, quer dizer, nós vamos ganhar o governo, nós não vamos ganhar o poder. E aí nós vamos ter que governar dentro do sistema que a gente tem hoje. E para o Lula governar, a gente vai ter que ter muita força social. Por isso que, aí já fazendo uma propaganda, né, Fernando? Por isso que a gente tem o Geringonça como espaço de diálogo, de a gente elevando a nossa consciência. Por isso que a gente está construindo os comitês populares de luta, para desde já fazer essa disputa de narrativa na sociedade e depois dar, sim, a gatinha do Fernando está dizendo que está na hora de acabar o programa, e dar, sim, depois sustentação política para o nosso governo, porque senão nós vamos ganhar, mas quem vai continuar dirigindo e ditando as políticas vão ser eles, porque eles têm o poder na mão deles, infelizmente. É isso aí. Mas eu acho, Fernando, que agora a gente já está com 1h20, né, de programa. Eu acho que a gente já vai ir para o nosso finalmente. Então, passar aí para antes, Fernando, vamos lembrar que a gente esqueceu no início. Todo mundo que está nos assistindo aí, gente, hoje à noite, 22 horas, quem tem a TV Cultura, Haddad vai estar no Roda Viva. Quem é de São Paulo, em especial, vamos assistir o nosso ministro da Educação, nosso prefeito de São Paulo, nosso quase presidente da República, e queremos muito que, em 1º de janeiro, ele se torne governador do estado de São Paulo. Então, já deixar aí o convite para todo mundo. Hoje à noite, vamos assistir o Roda Viva, porque o Haddad vai estar lá e vários desses assuntos que nós tratamos aqui, com certeza, ele vai tratar hoje lá no Roda Viva. É isso aí. Bom, a gente pode
Então, fazer os nossos agradecimentos para o Dari, pedir para você, Dari, fazer as suas considerações finais aí. Tá bom. Com o nosso agradecimento, viu? O pessoal está pedindo para não acabar ali. Eu vi ali Pois vários. eu estou vendo aqui. Que bom. Bem, eu agradeci o convite, né? Pessoal daí do Geringonça, estou à disposição. Vocês viram que essa história do petróleo, da energia, a gente só passou assim superficialmente, né? Tem todo um debate geopolítico, todo um debate técnico também, que é importante as pessoas entenderem, né? Mas eu agradeço aí a oportunidade e estou à disposição para outros programas, que só convidar que nós estamos aí. E vamos continuar. E é isso. E a tarefa que nós temos agora é construir a luta, construir os... A Isa estava comentando aqui os comitês populares de luta, né? Que a gente vai nos fortalecendo enquanto organização popular para ganhar a eleição, implementar um programa dos trabalhadores e trabalhadoras, um projeto para que a gente possa melhorar a vida da nossa população, que nós temos total condição para isso. Nós não precisamos ficar com esse povo destruidor que está colocado lá no governo federal. Um abraço e boa noite. Fernando, eu acho que o Sidney entrou aí, tadinho, e caiu de novo. Mas eu vou usar aqui o Geringonça, Fernando, para puxar a orelha de uma pessoa aqui ao vivo. Ô, Magali, está na hora de você voltar aqui para o Brasil para nos ajudar aqui na nossa luta, hein? Juntar aqui os nossos comitês de luta, ô Magali. Ela está dizendo que lá em Lisboa é 00:30 a hora do Roda Viva. Então volta para cá, nós estamos com saudade. É isso aí, mano. Tem o público internacional aqui, tá vendo, Dari? Sim. Então, fora. O Geringonça é internacional. O Sidney voltou aí. Vamos ver se ele está nos ouvindo. Sidney, você está ouvindo a gente? Voltei. Ruim demais a internet, mas eu consegui voltar. Deixa eu fechar o vídeo aqui. Voltei. Estão me ouvindo aí? Oi. Nós estamos ouvindo. A gente estava aqui já quase no encerramento. Mas, como a Rosane já falou, nós vamos ter que fazer necessariamente, a gente vai ter que fazer um Geringonça só sobre os caminhoneiros. Então, isso já é um compromisso do Geringonça com você, de a gente organizar aqui uma conversa com você, mais alguns caminhoneiros aí que venham contar aqui as histórias e todas as questões que envolvem a categoria, né? Então, eu queria que você então desse um alô aí para todo mundo, final, porque a gente já está concluindo o programa, então que você desse um alô para uma próxima, e a despedida para a gente fazer um próximo encontro aí juntos, tá bom? Pronto, Fernando, vou dar uma falada aqui. Então. Aqui, uma coisinha antes de você falar, Sidney, foi uma primeira pergunta que apareceu aqui, não deu tempo a gente fazer para você, que foi uma pergunta, acho que da Zuleika, eu não me lembro qual era a pessoa, agora não vai dar tempo para procurar, mas ela perguntava, os caminhoneiros têm consciência que o preço do combustível está tão alto e a culpa é do Bolsonaro? Olha, eu acredito que não. A maioria não tem essa consciência. A maioria ainda fala que a culpa é do STF, falam a mesma língua do Bolsonaro, falam que a culpa é dos governadores, do STF. Tem os caras que não falam nem STF, falam que a culpa é do CPF, sabe? De tão desatualizado que eles estão. E a maioria, assim, eu acredito que tem muitos caminhoneiros de esquerda e outros que votaram, o Euclides Garcia, não sei se chegou a entrar na live, meu celular atualizou aqui, e aí a maioria do povo ainda vem com aquele discurso da culpa dos governadores, prefeitos, STF, dos deputados e senadores, que tem que acabar com tudo aquilo lá, deixar só o presidente mandar. Tem muitos desses ainda, mas muitos já se conscientizaram, né, do que está acontecendo. Então, eu vou mandar um abraço para todos aí, e eu queria colocar um assunto aqui, ó, para outra live, já deixar claro para o povo, para a gente debater direitinho. Você me falou antes, Fernando, que tinha quantos caminhoneiros hoje no país?
Olha, aqui o número que eu tenho é de cerca de 2 milhões de caminhoneiros. Pronto, então vamos lá. Eu vou fazer uma cruzadinha para a próxima live, que nós vamos entrar no assunto para vocês verem quantos mil caminhoneiros existem hoje sem carteira assinada no Brasil. Tá? Hoje nós temos 2.209.440 registros na NTT, seja de caminhões, 2.209.440 caminhões registrados na NTT, que circulam com mercadorias no país, sendo 540 mil estão registrados em nome dos autônomos. Tá? Com carteira assinada, trabalham hoje no Brasil cerca de 986 mil caminhoneiros empregados no transporte. Tá bom? Nós temos hoje no país empresas de transporte, 1.669.440 empresas registradas na NTT com registro. Então, nós temos... Não, falei errado, aqui não está certo. 986 mil com carteira assinada. Existe um déficit no Brasil desses caminhões, que tem caminhoneiros trabalhando sem carteira assinada hoje no país, são 683.440 caminhoneiros sem carteira assinada, sem ter os seus direitos garantidos por lei. 640 mil trabalhadores na estrada hoje sem carteira assinada, de acordo com o levantamento que eu fiz hoje, aqui no Google e pesquisando em outras plataformas. Então, isso nós vamos debater outra hora. Eu sou um que faço parte desses 683.440 caminhoneiros sem carteira assinada. Por qual motivo? Eu trabalho com um cara que se considera autônomo, tem 2 caminhões. Como que esse cara vai conseguir pagar os encargos para me manter de carteira assinada? Para isso, ele precisa ter o mesmo direito do frete que as empresas têm, o frete cheio X na mão dele. E é isso que nós vamos discutir na próxima live, como uma conscientização que nós estamos conscientizando. Pode falar. Alguém ia falar alguma coisa? Não pode falar. Querido. Não, pode continuar. Posso pichar mais um pouquinho? Pode. Tá, então vamos lá. O que nós estamos discutindo, nós estamos organizando, gente, uma frente de motoristas empregados nos transportes e caminhoneiros autônomos, seja aquele que tem o caminhão dele. Para qual o sentido dessa nossa organização? Conseguir formar um sindicato em conjunto com autônomos e empregados no transporte. E para isso nós estamos formando uma pauta que vai ser entregue nas mãos do presidente Lula, do futuro presidente do Brasil, a partir de janeiro de 2023. Tá? E se não eleger no primeiro turno, mas no segundo turno vai, que nós queremos que ele seja eleito no primeiro. Que todos os benefícios que muitos autônomos têm o caminhãozinho dele hoje foi graças ao presidente Lula, ao governo do presidente Lula, à gestão do governo do PT. Então, nós estamos fazendo uma organização para que esses 683.440 caminhoneiros que estão trabalhando sem carteira assinada, com o nosso projeto, a nossa pauta que nós estamos pautando, a formação desse sindicato, junto com a CUT, com o pessoal da CUT nos assessorando o autônomo e o empregado, nós vamos conseguir deixar de ter esses caras sem carteira assinada, que nem é o meu caso. Vão todos trabalhar com carteira assinada, porque nós vamos conseguir isso no próximo governo. Nós vamos colocar esse Brasil para funcionar para o autônomo, para o empregado, e nunca esquecendo que nós somos desse país. Então, essa é a nossa luta, Fernando, Rosane e Dari. Como a luta do Dari também é pelos petroleiros, e mostrando para o Brasil o que precisa ser feito para mudar a história do combustível, do petróleo nacional. E acabar com essa paridade de preço, né, PPI, comparação do custo do petróleo com o mercado externo, sendo que nós temos o produto aqui, ele precisa ser beneficiado aqui e distribuído com o valor do mercado nacional. Porque nos governos passados, quando o dólar chegou a 142 dólares o barril de petróleo, a gasolina aqui no Brasil custava 2,46. O óleo diesel parece que 2,18 chegou. Então, isso não é por falta, por
causa disso, por causa de STF, por causa do governador, por causa de imposto de Estado e imposto municipal. É por falta de capacidade do governo e capacidade de quem está na administração do país, que não sabe administrar, estão acabando com tudo que nós tínhamos de bom nesse país, estão acabando com o Brasil, acabando com os estatais, acabando com o trabalhador brasileiro, com a retirada de seus direitos. E isso nós precisamos estar na luta e conscientizar a população para que isso não aconteça mais a partir do próximo ano. Mas precisava isso ter acontecido, para a população brasileira abrir os olhos, porque estavam cuspindo no prato que comeram, Rosane? Estavam cuspindo no prato que comeram, conseguiram comprar os caminhões no tempo do governo Lula, o cara que tem o seu caminhão hoje que é autônomo, o cara que tinha 10 caminhões hoje está com quase 500, 200, 300, 100, 50, conseguiram na época do governo Lula, e foram lá levantar a bandeira do Brasil com o desenho do Bolsonaro no lado, sendo que em 2018 eu avisava que esse cara não ia prestar, porque eu nunca vi um cara que foi 27 anos deputado federal lançar 3 projetos e não aprovar nenhum. Então esse cara não é de luta, é o encosto da política brasileira, ele com a sua família. E isso eu tenho para dizer para quem está nos assistindo, desculpe se eu estou sendo grosseiro, cada um tem lado, eu respeito o lado de quem vota em Bolsonaro, pode ser que essa pessoa que vota em Bolsonaro ainda não tenha conscientização política, eu não sou um cara estudado, eu fui só até a 5ª série, mas eu li bastante, e eu corro atrás da informação, eu me informo todo dia, eu não assisto novela, não me sobra tempo, futebol eu não gosto, em igreja eu vou muito pouco, mas a gente tem que estar informado e se manter informado para correr atrás do que está acontecendo no país e a situação atual que nós estamos vivendo hoje. Por isso que eu gosto de falar de política e comentar. Mais alguma pergunta, Fernando, Rosane, que a gente possa responder? Acho que não, né, Fernando? Agora, a gente já está aqui no nosso horário, já estamos 1h30 de programa, então a gente está com esse combinado já com você, que depois a gente vai organizar um geringonça só para tratar da vida de caminhoneiro, aí você, junto com seus colegas, vão falar um pouco de toda essa situação, daquela situação que você contou para nós ontem, da relação com a polícia, das condições de trabalho de vocês no dia a dia, mas a gente promete para você que vai ser um geringonça aí especial, só tratando disso, como também a gente aqui, ouvindo o Dari, a gente também vê a necessidade de ter um geringonça só para tratar sobre o que é soberania nacional, o que é privatização, até para a gente ir, de fato, aí elevando a nossa consciência de classe, né, Fernando? É isso aí, Rosane, é isso aí. Eu gostaria de fazer mais uma colocação. Pode, estamos aqui para ouvi-lo aqui. Pode falar, Sidney. Fernando, o pessoal que assistiu a gente na live, eu peço desculpa aí, que o meu celular começou a atualizar justo no meio da live. É só eu chegar agora de viagem, eu vou comprar um celular novo. Teve uma ajuda aí, eu vou conseguir comprar um celular novo, porque a situação hoje nossa não está fácil. Vou comprar um bom, que é para estar participando de todas as lives no Geringonça e de outros canais que nos convidam. Hoje também tive um convite aí do, como é que chama? Tiago dos Reis, para conversar com ele numa live. Tiago Reis, muito conhecido. Então, vou participar também. Nós vamos ter uma live aí com Paulo Caires, daqui uns dias, com os caminhoneiros de esquerda. Nós estamos formando essa equipe, cada vez mais está crescendo, em vários estados do Brasil. Temos no Mato Grosso, hoje no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, caminhoneiro de esquerda. No Mato Grosso do Norte, né? Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Estamos conseguindo com o pessoal do Pará, Pernambuco já estão com a gente, Sergipe, Bahia. Então nós vamos conseguir fechar uma grande equipe para conseguir formar um sindicato e mostrar que o sindicato tem que ter quem representa e quem trabalha na categoria. Porque não adianta eu, caminhoneiro, ir lá e quem me representa é o dono da transportadora, isso nunca vai funcionar. O autônomo, não adianta o dono de transportadora representar o autônomo. Nós temos que ter representante sindicato dos autônomos ao autônomo e do empregado, o empregado no transporte. E assim nós achamos melhores, com vários autônomos conversando, nós encontramos uma solução, um caminho, que é fazer uma fusão dessas duas classes. O autônomo que está sendo massacrado pelos grandes transportadores e o empregado que está sendo massacrado por essa elite dominante, esses grandes empresários do transporte brasileiro, que estão pisando no nosso pescoço,
sugando os nossos direitos, junto com essa bancada do agronegócio e muitos que têm caminhão, que hoje estão lá em Brasília, representando o povo brasileiro, mas, na verdade, representam somente as grandes empresas que são deles e os grandes megas empresários. Então, nós precisamos cada vez mais, não só nos caminhoneiros autônomos, não só nos empregados, mas colocar quem trabalha na categoria para ser o representante, e é isso que nós vamos fazer com a nossa classe de caminhoneiros empregados e caminhoneiros autônomos, junto com a CUT, junto com o Paulão das Lutas, o Paulão da CUT, que é pré-candidato a deputado federal. Espero que ele seja candidato e se eleja para nos dar mais força lá em Brasília. E estamos na luta também para eleger o presidente Lula. Esse que é o verdadeiro cara que nos representa e representa o povo brasileiro. Muito bem, Rosane. Muito bem, brigadão aí, Sidney. Nós vamos fazer o programa especial sobre os caminhoneiros. E então agradecer muito vocês dois. A gente até estava falando quando você caiu, Sidney, que você teve que parar hoje na estrada para poder participar aqui do programa. A gente sabe que isso acaba afetando o seu tempo de chegada no lugar de entregar a sua carga. Então a gente quer agradecer muito você de ter parado, ter esperado para entrar aqui. Infelizmente, os nossos celulares sempre aprontam alguma coisa no dia que eles não podem aprontar, eles aprontam, como atualizar, eles têm essa mania de querer atualizar num dia que eles não podem atualizar. Então, agradecer muito você de estar aqui com a gente, o Dari também, que está aqui com a gente. Então, agradecer muito vocês dois, ter ficado até esse horário, já são 20:50 aqui com a gente, conversando, e com certeza a gente poderia conversar muito mais, porque muitas questões ainda ficaram aqui sem resposta, mas a gente promete voltar com outro Geringonça especial sobre os caminhoneiros e um outro Geringonça especial sobre a Petrobras, sobre o que significa a Petrobras para o povo brasileiro. É isso, Fernando? É isso aí, Rosane. Eu também quero agradecer ao Dari, ao Sidney, essa conversa maravilhosa que nós tivemos aqui. A gente aprendeu muito. É importante nós nos mantermos aí discutindo esses temas importantes que vocês trouxeram. E dizer para todos vocês o seguinte: o Geringonça está sempre aberto para a gente criar novos debates, novas conversas. Então, eu espero que nós tenhamos um encontro muito em breve, Sidney e Dari, um encontro aqui conosco, né? A gente tem 1 hora, mas você viu tanta gente participando aqui. Eu estou vendo aqui, nós tivemos uma audiência muito bacana, muito representativa. Quero agradecer a todos os que participaram assistindo. Um especial abraço ao companheiro Carlinhos Brim, meu companheiro aí da Baixada Santista, petroleiro também, que já deu aqui um monte de recado, um monte de mensagens, companheiro forte de luta. Então, todos aqueles que participaram. Então, em nome na figura do Carlinhos, eu queria agradecer a todas as pessoas que participaram, mandaram perguntas. E eu gostaria também de encerrar, se todos me permitirem, se alguém quiser falar mais alguma coisa, eu não sei, mas o encerramento que nós pensamos aqui hoje era uma homenagem mesmo ao companheiro Jacob Bittar, que é fundador, né, do Sindicato dos Petroleiros, um lutador, né? Espero que todos aqui tenham uma lembrança, que tenham conhecido essa figura excepcional que foi o Jacob Bittar. E nós encerraríamos aqui o nosso programa, vamos encerrar nosso programa com uma homenagem, né, a esse companheiro que deixou um legado sensacional para nós e um exemplo de luta também. Então, Fernando, boa noite. antes de encerrar aqui, 2 coisas. Primeiro, agradecer, né, a nossa equipe do Geringonça, porque nós dois ficamos aqui mediando, mas tem toda uma turma aí por trás nos bastidores, nos ajudando nessa tarefa: Renato, Lúcia, Marizilda, Abel, a Rosa, toda a equipe nossa aqui do Geringonça. Então, agradecer muito a todo mundo. E também o Dari lembrou aqui no chat, galera que está nos assistindo, se inscreva, curte os canais nossos aqui do Geringonça. Nós temos o Coletivo Resistência, nós temos o Coletivo Coração, nós temos o CCDLL.
Então, entre aí nos nossos canais, curtam e continue assistindo os nossos Geringonça. Semana que vem, o nosso Geringonça é sobre o que mesmo, Fernando? Você lembra o nosso tema? Nós temos... Agora, eu não tenho aqui a... Nós vamos falar sobre policiais antifascistas. É verdade. Policiais antifascistas. A Renata disse que era melhor deixar surpresa, mas agora nós já falamos. Mas vai ser bem legal, gente. Hoje nós temos caminhoneiro. Semana que vem a gente vai trazer policial antifascista. Vai ser muito massa. Mas vamos lá, Fernando. Vamos encerrar aí. É isso aí, gente. Então, um abraço para vocês. O Dari. Beleza. Sidney, Rosane, obrigado. E vamos, então, fazer essa homenagem aí do Geringonça ao companheiro Jacob Bittar. Boa noite. Um abraço a todos. Boa noite.